quanto que vale essa coisa? Vamos lá, eu vou fazer aqui um esqueminha dos possíveis valores de n, ok? Se n vale zero é o que a gente tinha no começo, a gente tem uma interferência, deixa eu colocar aqui, ó, construtiva. Se n vale 1, então quer dizer que um cara andou lambda a mais do que o outro. Agora, se ele andou lambda a mais do que o outro, ele andou isto e mais isto, ele já... Opa, perdão. Ele andou isto e mais isto, ele já vai encontrar o outro igualzinho, ok? Ele vai encontrar a onda nova do mesmo jeito. Então, ele também vai ter uma interferência construtiva. E se ele andou 2n, então ele andou um lambda, 2 lambdas, 3 lambdas e vai encontrar o novo cara do mesmo jeitinho que ele começou. Ora, então também é uma interferência construtiva. Todos os n's inteiros, galera, dão interferências construtivas. A questão é quando o ΔX é uma fração de meio do lambda. Okay? A questão é quando o n vale meio, ou vale 1,5, ou vale 2,5. É nesses lugares que a gente vai ter perfeitamente uma interferência destrutiva. Ok? Porque aí, no caso, por exemplo, para andar meio, eu andei meia onda, eu andei isso daqui. E aí, quando eu me encontrar de novo, aqui no começo, com outro cara, eu vou estar fazendo isso daqui, ó. Uou! Eu vou estar fazendo o oposto dele. Tá vendo? Ele está indo para cima, eu estou indo para baixo. A hora que ele estiver indo para baixo, eu estou indo para cima. E eu vou zerar ele, ok? As minhas cristas zeram os vales dele, os meus vales zeram as cristas dele. Então, nesses caras aqui vão acontecer as destrutivas. E agora, como é que eu sei qual é o n aqui? Será que é meio? Será que é 1,5? Será que é 2,5? Ora, ele disse que aqui, nessa situação, é a primeira vez que acontece uma destrutiva, porque ele estava puxando desde a primeira construtiva, que estava no zero, até a primeira destrutiva. Então, com certeza, esse n é meio. Ok? Então, vai ficar, deixa eu fazer isso aqui em cima, vai ficar que 0,2 é meio vezes lambda. Lambda, portanto, é 0,2 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Lambda, portanto, é 0,4 metros. Legal, agora sim eu consigo substituir no Vem Lamber Farofa. Vamos substituir e ver o que dá. 320 metros por segundo é igual a 0,4 vezes uma frequência f, que é o que eu quero, em hertz. Agora está todo mundo no sistema internacional, metro por segundo, metro e hertz. Essa frequência, então, é 320 dividido por 0,4. Ora, dividir por 0,4, eu mesmo aqui... Bom, eu vou multiplicar tudo por 10 para sumir com esse cara. E agora eu divido por 4. 32 por 4 dá 8 e os dois zeros ficam ali. 800 Hz. Essa é a resposta da questão 113. Ok? É uma questão que eu considerei de nível médio, já que a interferência não cai tanto assim. Mas qual que é o segredo, galera? Sempre o segredo é: duas ondas chegaram por dois caminhos diferentes até aqui, cada uma por um caminho. Qual é a diferença de caminho que elas percorreram? Eu não preciso saber exatamente quanto uma percorreu e quanto que a outra percorreu. Eu preciso saber quanto que uma percorreu a mais do que a outra. Eu sei que uma percorreu 20 centímetros a mais do que a outra. Ok? Isso é quantas vezes um comprimento de onda? Se for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, então eu vou ter uma interferência construtiva. Pode ser a zerésima interferência construtiva, a primeira, a segunda, a terceira interferência construtiva. Mas pode ser a primeira destrutiva, a segunda destrutiva, a terceira destrutiva. Qualquer coisa aqui no meio do caminho vai ser intermediária. Então, eu tenho alta intensidade, vai perdendo, zerou. Vai voltando, alta intensidade, vai perdendo, zerou. Vai voltando e assim vai. Beleza? Então, eu vario de somar a intensidade das duas até as duas estarem aniquiladas. Eu vou juntando a intensidade das duas até uma situação em que as duas estão aniquiladas de novo. E assim vai. Isso é interferência. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me mandam lá depois. Próxima questão e última, finalmente, é a 123, ok? Muito fácil. Eu considerei ela, pintei ela de azul, ok? Eu considero ela que, sei lá, você não precisa saber quase nada mesmo para acertar ela, ok? Nada específico de colegial. Tá? Ela diz assim, ó, a epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser,
consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina, presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina, ok? Do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda, ok? Pela melanina, pela oxihemoglobina e pela água. Isso aqui parece uma nuvenzinha, mas não é nuvenzinha não, tá, galera? É um gráfico também. É que aqui ele estava valendo 0 e aqui ele começou a valer alguma coisa diferente. Então aqui ele mostra quantos por cento da luz, da intensidade da luz, ele vai absorver. Por exemplo, a melanina, ela começa em 400 nanômetros absorvendo 40% da luz. Conforme o comprimento de onda vai aumentando, ela vai absorvendo cada vez menos. Okay? A oxihemoglobina varia bastante, a água não absorvia nada, a partir de 900 nanômetros ela absorve alguma coisa, até que em 1100 nanômetros ela está quase nos 25%. Qual é o comprimento da onda em nanômetros ideal para depilação, né? Ou, no nome formal, epilação a laser? Olha só, eu não quero comprometer a oxihemoglobina, portanto eu não quero que ela absorva a luz laser do comprimento de onda que eu estou emitindo, ok? E eu não quero comprometer a água, ok, do tecido da minha pele. Eu só quero comprometer a melanina, que compõe o pelo, ok, que eu estou querendo remover. Então eu quero que esse pelo, tipo, queime ou derreta na base, ok? Então eu quero que a melanina absorva o máximo possível. Então beleza. Então se eu quero que a melanina absorva o máximo possível, eu vou usar 400. Não é tão boa ideia, porque se eu usar esse de 400, a oxihemoglobina vai estar absorvendo mais ainda. Eu vou estar comprometendo a minha circulação, embora eu não afete a água, ok? Então eu quero que a melanina absorva o máximo sem comprometer esses caras. Ora, fica fácil de perceber que aqui a oxihemoglobina não absorve nada, nem a água, só a melanina, e é um bom tanto ainda, ok? É um bom tanto, é perto do máximo dela, sei lá, 35%, ok? Bom o suficiente, eu não comprometo a hemoglobina, não comprometo a água, ok? Portanto, eu escolho uma luz laser com comprimento de onda de 700 nanômetros, ok? Item B. Simples assim, galera. Então, não tem muito conceito físico sendo cobrado aqui, não. É uma questão de absorção, ok? Toda onda pode sofrer absorção, que é quando a onda morre. A energia que aquela onda estava propagando, onda é sempre uma energia se propagando. É quando aquela energia é absorvida e transformada em um outro tipo de energia e para de se propagar. A onda morreu. Então, esse laser vai chegar na melanina, 35% dele vai morrer lá. Vai esquentá-la. E aí ela derrete, o pelo cai e eu não comprometo os outros dois caras. Quais são os outros fenômenos ondulatórios que a gente conhece? A gente conhece a reflexão, ok? A gente conhece a refração, que a gente comentou um pouquinho na questão passada. Esses aqui são os principais, né? Que a gente vê bastante para a luz, na óptica geométrica. Mas tem outros fenômenos ondulatórios importantes. Tem a difração, que é o fenômeno onde a luz contorna obstáculos, ok? Desde que o tamanho do obstáculo seja da mesma ordem de grandeza, seja aproximadamente seja próximo do valor do comprimento da onda, acontece difração, ela consegue contornar os obstáculos, mudar de direção ao passar por obstáculos e frestas, ok? Se essas frestas e obstáculos forem de um tamanho próximo do comprimento de onda. Se for muito menor ou muito maior, aí já não rola muita difração, não, ou quase não rola mesmo. Tá? Outras coisas que acontecem, polarização, acontece com vários tipos de onda, que são as ondas transversais. Caiu uma questão de polarização, se eu não me engano, em 2016. Que mais que pode cair? Difração, polarização. O que mais que pode acontecer com uma onda, aliás? Interferência. Nós vimos agora há pouco uma questão de interferência. E eu acho que é isso só. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa anotada que seja digna de nota. Sim. Um tipo especial de interferência é a ressonância,
que é quando a onda fica interferindo uma com a outra, pelo menos ela fica duas ondas, ou uma mesma onda que bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, de forma que ela não fica nem indo nem voltando, ela só fica fazendo isso daqui, ó. Ela fica pulsando, ok? Então tem hora que ela está parada, tem hora que ela está no máximo, assim. Tem hora que ela está no máximo do outro lado. Então ela fica assim, ela vai para lá, para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, em torno desses nós que ficam paradinhos, ok? E ela fica ressoando com um lambda constante. Lembra que o lambda é esse pedação aqui todo, certo? Porque o lambda tem que pegar tanto uma crista quanto um vale da onda, ok? Ou um vale e uma crista, beleza? E existe também o efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno que acontece com todas as ondas, que é o seguinte fenômeno: se você está indo de encontro com a onda, a frequência dela parece aumentar, ok? Se você está se aproximando da fonte. Se você está se afastando da fonte, a frequência parece diminuir. Pode ser que você esteja indo em direção à fonte ou a fonte esteja indo em direção a você. Ok? De qualquer forma, se você está se aproximando da fonte, a frequência aumenta. Se você está se afastando dela ou ela de você, a frequência diminui. É o famoso barulho da ambulância. Tá? Caiu também nos últimos anos. Não caiu em 2017, mas caiu em 2016 em alguma das duas aplicações e, se eu não me engano, caiu em 2015 também. Ok? É o famoso barulho da ambulância. Ou do carro de corrida, né? Ele vem com um barulho mais agudo, ok? Ele vem com uma frequência alta constante, a hora que ele passa por você, ele cai. E aí se mantém numa outra frequência menor, que também vai ficar constante, ok? É isso, galera. Fechamos, então, nossa última questão de ondulatória, questão 123. Obrigado pela audiência, pela paciência. Mandem dúvidas. Se você é aluno do Pro Estudar, eu estou com fome de dúvidas, eu quero que você mande as suas dúvidas, ok? Eu quero que você as troque pela resolução e um sonho de valsa. That's the deal. Esse é o trato. Abraços. Falou.